Muito bem, eu fico muito contente de estar aqui nesse primeiro pós-encontro do ano de 2024 do nosso ECC, já, digamos assim, avançado o tempo da Quaresma, para poder falar um pouco sobre justamente a relação entre matrimônio e Quaresma. Eu vou ao texto clássico, que é Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, quando São Paulo diz: sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam aos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres se submetam em tudo a seus maridos. 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água, pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha, nem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou a própria carne. Pelo contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidado, como Cristo faz com a igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, eu digo com referência a Cristo e a igreja. Enfim, cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo marido. São Paulo, aqui, nos apresenta uma doutrina sobre o sacramento do matrimônio que justamente é como que o núcleo, o coração da fé da igreja na realidade desse sacramento. Vocês sabem que para a Igreja Católica o casamento não é apenas uma união natural. Para boa parte das igrejas protestantes, o matrimônio não é um sacramento. É tão somente uma união natural entre um homem e uma mulher, que se torna uma só carne. Para a Igreja Católica, o matrimônio é um sacramento. Por quê? Porque São Paulo, aqui, nos diz de maneira categórica: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, a fim de apresentá-la a si mesmo, sem mancha nem rugo, nem defeito, mas gloriosa, e diz: pelo banho da palavra com a água. Ou seja, o matrimônio não é uma união tão somente natural. É uma união sobrenatural, que São Paulo compara com a união entre Cristo e a igreja, fazendo referência ao batismo. A sacramentalidade do matrimônio, aliás, nasce do santo batismo.
é o sacramento do batismo que demanda que o matrimônio seja um sacramento. Caso contrário, se um batizado que é chamado à união com Deus, à santidade, é chamado à contemplação, tivesse que se casar, o casamento seria um impedimento para que ele se santificasse, pois ele seria uma união natural. Ou seja, a melhor coisa seria, de fato, cada um buscar a Deus por conta própria, uma vez batizado, porque naquela união tão somente carnal, tão somente humana, ele encontraria mais empecilhos do que ajuda para chegar à união com Deus. Mas, como o matrimônio é um sacramento, logo a consequência disso é que tudo o que diz respeito ao matrimônio, tudo, favorece a união com Cristo, uma vez que o meu cônjuge é para mim a representação sacramental de Jesus Cristo. Dizendo com outras palavras, digamos que dois cristãos vão ao cartório e façam o chamado casamento civil. É um homem que ama uma mulher. Se dois pagãos fizerem um casamento, esse casamento, inclusive, seria válido, mas como um casamento natural. Seria um homem que ama uma mulher tão somente, nada mais além disso. Agora, quando dois batizados se unem de maneira válida, aquela união não é uma união meramente natural. Um se torna representação de Cristo para o outro. Assim como, por exemplo, Jesus ficou na Eucaristia para que, comungando, nós aprendêssemos o que é a união com Deus, porque na comunhão é o que acontece. Nós estamos, mais do que nunca, unidos ao próprio Deus e procuramos amá-lo enquanto nós comungamos, naqueles minutos que Cristo fica em nós antes de começar o processo digestivo. Nós ficamos ali amando Cristo na Eucaristia, para aprender, inclusive, a fazer a mesma coisa quando nós não comungamos, quando nós vamos rezar, quando nós vamos fazer isso mesmo, amar Jesus pela união que é proporcionada pela fé. Quando eu faço um ato de fé, eu me uno a Cristo e, se eu o amo, eu estou orando. A oração é esse desfrutar do amor de Deus em Cristo e amar Deus em Cristo mediante a fé. Nós católicos temos a graça de termos a via da fé e a via dos sacramentos. Então eu posso amar Cristo quando eu comungo, eu posso amar Cristo pela oração. E nós vamos crescendo na espiritualidade na medida em que nós vamos mergulhando mais e mais nesse amor sobrenatural, nesse amor espiritual por Deus. Só que, para os casados, existe um terceiro elemento, uma terceira maneira de união com Cristo. É a união com o seu cônjuge. Vejam que grande coisa é o matrimônio ser um sacramento, porque ele te transforma numa espécie de ícone de Jesus Cristo, de representação de Cristo. Portanto, quando você ama o seu cônjuge, você está no mesmo ato
amando a Deus. Está aprendendo a amar Deus. É claro que não é a mesma coisa da Eucaristia, porque o seu cônjuge não é a presença substancial de Cristo. Ele não é Cristo em pessoa. Porém, ele é assumido por Cristo, de tal modo que se torna, por assim dizer, uma imagem dele. E quando você o ama, e quando você a ama, o que acontece é que esse ato de amor tende a ser um ato sobrenatural, se você de fato é cristão. Isso significa que o seu cônjuge, para você, se torna um ente sagrado, que você passa a venerar, a quem você passa a secundar, a quem você passa a amar com todo o seu coração. Jesus diz, aliás, Paulo diz, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então é aqui que vem o nexo com o mistério que nós celebramos nessa quaresma e que de algum modo revela uma faceta de como a espiritualidade quaresmal pode nos fazer aprofundar mais na espiritualidade matrimonial, justamente pela entrega que um cônjuge tem que ter pelo outro. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas não conseguem entender o amor como sacrifício. Parece que o amor é oposto ao sacrifício. Ou seja, eu tinha uma amiga que morava na Itália há muito tempo, e mora na Itália até hoje, mas há muito tempo nós conversávamos, e essa senhora me dizia, padre, eu estou incomodando. Eu falava, não está incomodando, mas eu não quero ser um sacrifício para o senhor. Eu digo, mas desculpa, mas não tem problema. Quer dizer, conversar com uma pessoa, dar o atendimento a uma pessoa remotamente é um sacrifício. Eu tenho que ficar ali, parar tudo que eu estou fazendo, dar atenção para aquela pessoa. É um sacrifício, mas isso não significa que eu faça esse sacrifício com desgosto, contra a minha vontade, ou que isso seja oposto à caridade que eu tenha que ter com a alma dela. Não, pelo contrário, porque eu tenho caridade com a alma dela, porque eu a amo sobrenaturalmente, eu me sacrifico por ela, e assim com qualquer pessoa que eu preciso atender, né? Então, por exemplo, ouvir confissões não é a coisa mais agradável do mundo. Você fica ali, naquela janelinha, e uma pessoa com a voz bem baixa começa a contar um negócio nos mínimos detalhes, e leva o tempo, e você tem que fazer uma energia psicológica para escutar aquela pessoa, para não perder nada do que ela diz. Quando ela sai, você está meio cadavérico, porque o nível de atenção que ela te demandou é muito grande. Então, psicologicamente, você fica exausto. Agora, isso não é contrário ao amor. Muito pelo contrário. Nós fazemos isso por amor, por um amor sobrenatural, por um amor que é, por assim dizer, a essência mesma do mandamento da caridade. O mesmo vale para o matrimônio. Só que as pessoas não entendem assim, as pessoas pensam assim: eu tenho que casar com uma pessoa
com quem eu curta estar junto, com quem seja sempre legal estar junto, com quem eu vou viver uma espécie de paraíso, de história encantada. E o que acontece? Acontece que isso não existe. Isso é uma ilusão. Por exemplo, hoje se fala bastante sobre a compatibilidade entre os cônjuges. Será que o seu cônjuge é compatível com você? Será que ele é incompatível com você? Vamos fazer terapia para conseguirmos compatibilizar a nossa relação. Qual que é o problema disso? O problema é que uma das coisas mais impossíveis é que um homem seja compatível com uma mulher, do ponto de vista psicológico. As duas maneiras de ser não são idênticas. São psicologias, de certo modo, opostas. Mas, além disso ser impossível, seria extremamente indesejável. Por quê? Porque nós somos cristãos e nós precisamos ser desafiados todos os dias a combater os nossos defeitos. Ou seja, você se casou e não se agregou a um companheiro de crime, a alguém que será cúmplice de todos os seus defeitos. Portanto, para nós, o fato de que o cônjuge demande de mim sacrifício, entrega, imolação, é altamente santificante, porque eu estou sendo tratado por Cristo através da disciplina conjugal. Esses dias, por exemplo, eu via um pequeno reel do Instagram de um casal, em que o rapaz dizia assim: quando um homem se casa, ele volta a ter 9 anos de idade. E aí ele ilustrava, ele diz: olha, se eu encontrar com os meus amigos na rua e um deles falar para mim, vamos tomar uma cerveja, você pode ir? Ele vai dizer, espera aí que eu vou perguntar. E aí ele vai perguntar para a esposa, assim, olha, sabe aquele meu amigo, já tem tanto tempo que a gente não vê, que a gente não se cruza, que a gente não conversa, então, será que eu podia ir tomar uma cerveja com ele no sábado, na hora do almoço? Parece uma criança pedindo autorização à mãe. Por que é assim? E por que tem que ser assim, inclusive, né? Porque você tem um compromisso. Ou seja, quando Jesus diz do Evangelho que quem não for como criança não entrará no reino dos céus, isso também vale para o matrimônio, porque você aprende que você não pode fazer o que você quer. Você precisa sempre se reportar a outra pessoa. Isso se aplica a todas as circunstâncias da vida matrimonial. Você tem que ter consideração por aquela pessoa. Veja, uma das maiores graças que Deus me concedeu na minha vida foi não ter me casado. O celibato é um dom de Deus. Por quê? Porque o celibato traz uma leveza para a vida. Ou seja, eu entro em casa e não preciso dar atenção a ninguém. Literalmente, eu fico conversando com os meus pensamentos. Eu tenho uma liberdade interior e exterior um pouco maior. Se eu fosse casado, não podia ser assim. Você tem que chegar, você tem que perguntar, você tem que conversar, você tem que dar atenção,
você tem que dar comida, você tem que fazer alguma coisa, você tem que cuidar, porque o casamento demanda essa entrega, e essa entrega comporta um peso. É por isso que não há casamento que fique em pé sem virtude. Porque paradoxalmente é isso, no Evangelho, quanto mais eu sou criança, tanto mais eu sou maduro. Ou seja, eu encaro essas demandas da vida conjugal de maneira positiva e não de mau grado. Por exemplo, existem homens que não amadurecem. Então eles casam e querem ter ainda uma certa vida de solteiros. Querem ter as suas amigas, querem ter as suas noites de futebol, querem ter os seus happy hours de trabalho, enquanto a sua mulher está em casa. Parece que ele está sendo mais adulto, porque ele tem mais liberdade. Mas, na verdade, ele é muito imaturo e não tem virtude, porque não compreende que o peso do casamento, o peso da responsabilidade assumida, conquanto comporte algo de sacrifício, é bom, é santificante, é sinal de responsabilidade e de amor. O mesmo vale para as situações mais corriqueiras. Quando, por exemplo, você precisa se esforçar para fazer algo contra a vontade, mas para o bem do seu cônjuge. Esse sacrifício, às vezes, é muito difícil, né? Sei lá, você tem que visitar a tia chata da sua mulher. Aí você pega 100 quilômetros de estrada para ver a tia chata e tem que se esforçar para não fazer cara feia, para ser simpático, para sorrir, para fazer aquilo com alegria, com generosidade, com dedicação. Isso é sacrifício. E esse tipo de sacrifício de amor demanda de você virtudes, ou seja, você tem que ter uma certa firmeza, uma certa capacidade de resistência. Você precisa, de alguma maneira, aprender a se negar, a dizer não ao próprio gosto, à própria vontade, a se deixar de lado. O mesmo em relação ao marido. Quando você, por exemplo, precisa, pelas circunstâncias, sei lá, dar atenção para aquele homem, porque ele está doente. O homem doente é o bicho mais carente do mundo. Vira um bebê de 6 meses, lá largado. Aí você tem que ir lá e fazer, e cuidar, e dar atenção, e se desdobrar, etc. É um sacrifício. É um sacrifício mesmo, mas é um sacrifício que é resultado do amor, que é uma característica do amor, e que deve existir em todo o casamento cristão, que faz parte. Quando, por exemplo, eu renuncio no momento de tensão a ganhar a briga para não perder o cônjuge. Isso é muito importante. Uma vez eu conheci um homem muito introvertido que se casou com uma advogada. E era tremenda a vida dos dois, porque a mulher tinha argumento para tudo, ela sabia dar nó em pingo d'água.
emparedava o marido o tempo todo. E esse homem já não sabia mais o que fazer. Por quê? Ela sempre tem razão. Esses dias eu vi uma outra sketch de um casal em que a mulher perguntava para o marido: se você ficasse perdido numa ilha deserta, você preferia ir comigo ou sozinho? Aí o marido respondeu: sozinho. Ela ficou brava. Aí ele disse: mas espera aí que eu te explico. É porque só o tempo que a gente ia gastar para ficar discutindo quem é que errou, quem é que não tem razão naquela situação, eu teria construído um barco, eu já teria saído de lá, já teria caçado peixe, eu teria feito 1001 coisas, etc, etc, etc. É uma verdade dita de um modo cômico, mas é uma verdade. Ou seja, muitas vezes eu preciso renunciar a ter razão, tendo razão. Eu preciso dar o braço a torcer por caridade. Não porque eu quero tudo no preto e no branco. E isso demanda de mim uma grande humildade. Se eu não for humilde, eu não suporto isso. Eu me torno amargurado, ressentido, sempre queixumento, que é, de fato, o padrão que a gente vê mundo afora. Padrão de pessoas que não sabem se dar, não sabem se entregar, não sabem se sacrificar. E por que não sabem se sacrificar, não sabem se entregar? Porque não têm virtude. Porque são seres invertebrados. Porque são geleias ambulantes. Na década de 80 tinha um filme chamado A Coisa, que era uma gosma que saía assim e afogando as pessoas. Tem gente que não é virtuoso, é a coisa. É uma gosma, não tem estrutura. E muitas vezes não tem culpa de não ter estrutura, às vezes ele vem de uma família disfuncional, às vezes vem de uma história traumatizante, às vezes não teve ocasião de aprender de verdade as virtudes na sua família, e aí tudo fica muito mais difícil. Mas nós cristãos não podemos negligenciar a nossa estrutura interior. Então, nós estamos na quaresma, eu preciso me examinar. Eu me sacrifico positivamente pelo meu esposo ou pela minha esposa? Eu me sacrifico positivamente. O que significa isso? Não apenas quando ele demanda de mim um sacrifício, quando ela demanda de mim um sacrifício, mas voluntariamente quando eu faço algo a mais pelo bem do casamento. Eu me sacrifico positivamente. Por exemplo, ele tem que acordar mais cedo. Você poderia ficar dormindo. Poxa, mas custa fazer um sacrifício de ir lá, passar um café, conversar um pouquinho, dar um beijo antes dele ir embora, fazer um sacrifíciozinho. Não dói, não custa. Faz toda a diferença. Às vezes você sabe que se você fizer algo pela sua esposa, que vai te custar alguma coisa. Às vezes não é nada tão absurdo assim. Às vezes é dizer assim, olha, toma aqui R$200 para você ficar bonita, vai gastar lá no salão. Você ganha um mês com aquilo.
Aquilo te deixa feliz e realizado, a casa fica florescente. É um pequeno sacrifício? É, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É claro que quando nós falamos de nos sacrificarmos, nós estamos primeiramente nos referindo ao sacrifício que a mortificação cristã tem como valor sobrenatural. No sentido de, o primeiro alvo das minhas orações tem que ser o meu cônjuge. Eu tenho que rezar por ele, eu tenho que entregá-lo a Deus, eu tenho que entregar o meu casamento a Deus. Isso significa que eu tenho que me mortificar, eu tenho que fazer alguma penitência pelo meu casamento, coisa que muitas pessoas descuidam de fazer. De oferecer um jejum, de oferecer uma pequena contrariedade, que seja um café sem açúcar que você vai tomar, para quem isso é sacrifício, que seja um pequeno incômodo que você faça, contrariando o seu gosto. Porém, estas mortificações da convivência são muito exigentes e são um marcador de que nós estamos de fato vivendo esse amor entrega, esse amor sacrificial que Cristo nos ensinou no Evangelho. Portanto, vejam, eu necessito todo dia pensar no meu cônjuge antes de mim. Algumas pessoas são infantis, imaturas, e não conseguem isso, porque elas estão autocentradas demais e supervalorizam os seus sentimentos, os seus estados de ânimo. Então, se sentem carentes, querem uma atenção desmedida, são pessoas assim pesadas, excessivamente, precisariam ser um pouco mais leves no modo de se relacionar. Concretamente, eu me lembro agora de um rapaz que, depois de um casamento recente, veio se confidenciar comigo e disse: padre, eu não aguento mais, porque a minha esposa parece uma menina, eu tenho que ficar olhando para ela o tempo todo, eu tenho que ficar mimando ela o tempo todo, eu tenho que ficar paparicando-a o tempo todo, e obviamente isso é esgotador. Mas em situações normais, não me refiro a situações patológicas, por exemplo, de uma pessoa que regride psicologicamente a uma idade muito pequena e que fica arranjando encrenca por picuinhas. Mas numa situação normal, eu preciso aprender a colocar o meu cônjuge antes de mim. Ou seja, o que vai agradá-lo, o que vai favorecê-lo, o que trará satisfação para ele. Eu preciso reparar, por exemplo, quando o meu cônjuge está preocupado, ajudar que ele seja sincero, porque às vezes ele guarda as coisas porque não quer, já sabe com quem casou, né? Então já sabe que vai ter um bate-boca se ele falar, então ele prefere não falar para não ter bate-boca, senão vai virar cobrança, ao invés de virar ajuda. Então eu preciso aprender a facilitar a sua sinceridade. Então quando ele vem me contar um fracasso ou uma dificuldade, talvez financeira, pela qual naquele momento ele esteja passando, ou ela, o mesmo vale para os dois,
É preciso saber dizer, nós estamos juntos, nós vamos superar, conta comigo, você não está sozinho. Não fica nervoso, calma. Tudo bem que você pode estar um vulcão por dentro, querendo explodir. Mas você sabe deixar o seu sentimento de lado para, de algum modo, poder entregar-se por ele, por ela. É difícil, né? A gente fica falando ele, ela, ele. Assim, o cônjuge, que é ele ou ela, tanto faz. É preciso colocar o próprio estado de ânimo de lado. Isso é sacrifício. Aprender a secundar os sentimentos do cônjuge. Por exemplo, depois de um certo tempo, a vida íntima fica um tanto monótona, porque não há grandes novidades, não existem Atlânticos a serem descobertos. E muitos casais deixam literalmente a monotonia reinar e ficam tempos sem terem o ato conjugal. Muitas vezes, por caridade, o cônjuge precisa chegar no outro e dizer: ei, e aí? Talvez ele não esteja com vontade. Talvez não seja a coisa mais satisfatória para ele naquele momento. Mas ele precisa aprender a ter essa disponibilidade ativa de quem, de alguma maneira, facilita para o cônjuge o acesso àquilo que ele tem direito, aliás, porque o casamento tem, como dizia o Papa Francisco na encíclica Amoris Laetitia, intrinsecamente a linguagem da entrega corpórea. Então é necessário, muitas vezes, facilitar, propor, ir ao encontro. O casal precisa se amar de maneira positiva. O que significa isso? Tem que ter afeto. É necessário que haja beijos, abraços, afagos, toque. É necessário que haja isso. Caso contrário, o esfriamento vai aumentando as distâncias. Isso se torna visível até para quem está do lado de fora. Você nota que aqueles dois parecem duas estátuas, um ao lado do outro. Não tem química, não tem entrosamento, não tem desejo de um pelo outro. Fazer o cônjuge sentir-se desejado é um ato de caridade. Na medida em que os anos vão passando, a manutenção dessa entrega, dessa disposição, requer muito mais renúncia, muito mais sacrifício. Então, muitas vezes, você talvez quisesse ficar um tempo sozinho, com seus pensamentos, encucado, mas aí você vai e dá atenção. Talvez você não tenha vontade nenhuma de trocar algum afago, mas é justamente nesse momento que você vai fazer o sacrifício de um abraço, de um beijo, de um eu te amo, de uma manifestação de cuidado, de atenção. Nem sempre isso vai sair de maneira espontânea, mas a espontaneidade será algo sacrificada. Ou seja,
não é um negócio que é feito à revelia da vontade, mas é a vontade que se empenha a fazer algo que de repente não sairia de maneira tão espontânea assim. São sacrifícios, pequenos atos de entrega, pequenos atos de renúncia, que nos ajudam e que nos questionam, em que nos fazem pensar: será que eu não posso viver o amor conjugal de uma maneira um pouco mais ativa, de uma maneira um pouco mais engajada? Será que eu não estou deixando meu casamento descuidado? Será que ele não está se tornando um casamento assim, como uma sala largada, a qual eu não dou atenção? Quanto eu estou me empenhando de fato para que essa relação seja interessante, seja íntima, seja amorosa? Eu preciso me fazer essas perguntas. E isso vai a detalhes muito simples, como, por exemplo, será que o meu tom de voz não podia ser um pouco mais afetuoso, menos instigante, menos irritado? Será que eu não poderia ter atitudes um pouco mais proativas, que causassem uma resposta positiva do meu cônjuge? Enfim, tudo isso significa que cada um precisa tomar o casamento como seu. Esse casamento é meu. Eu quero levar essa pessoa que está comigo a sério, amando-a pra valer, para construir um relacionamento não apenas duradouro, mas com maiores chances de realização mútua. Repito, tudo isso exige virtude. E virtude se exercita contrariando um pouco as tendências naturais e os movimentos espontâneos da nossa vontade. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje.